Então, continuando o nosso estudo, em Mateus 6, hoje vamos ler alguns versículos, mas vamos nos fixar na próxima frase ou palavras que tem na sequência. Versículo 9 em diante, que diz: portanto, quando orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então nós estudamos sobre até venha a nós o teu reino. E hoje vamos estudar a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí cabe a nós perguntarmos a nós mesmos ou procurar saber como será que no céu é feita a vontade de Deus. Porque aqui o Evangelho está dizendo assim que a oração que nós estamos fazendo é como se estivesse falando para Deus assim: venha fazer a tua vontade, na minha vida principalmente, e aqui na terra, assim como ela é feita lá no céu. Então, assim, é um comprometimento muito grande da nossa parte. Porque antes aqui, na semana passada, nós estudamos, venha o teu reino, ou seja, Senhor, venha dominar nossas vidas. Eu serei submisso a ti, a tua vontade. E agora faça a tua vontade aqui na terra como no céu. E aí, como é que a vontade de Deus é feita lá no céu? Para ser feita também aqui. Às vezes as pessoas não param, nós não paramos para pensar assim, como é que é feita de fato a vontade de Deus lá no céu? Como é que funciona lá? Ninguém sabe ao certo. Ninguém de nós fomos lá. Existem algumas interpretações que as pessoas usam, às vezes alguns versículos mesmo da Bíblia, mas existe muitas questões na Bíblia, muitos textos que são muito simbólicos, ou palavra, ou assim, texto, linguagem figurada, linguagem que não é literalmente falando. As pessoas não se importam muito com essa vontade de Deus no céu para ser feita aqui na terra. Muito pelo contrário, não estou dizendo que são todas as pessoas, mas talvez a maioria das pessoas quer que Deus faça a nossa vontade e não nós fazer a vontade dele. Porque a gente vê assim, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, não sei o que, tal, faça isso por mim, tal, mas não pergunta, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Às vezes ele não faz isso. Senhor, como é que o Senhor quer que eu viva? Porque nós temos que assumir responsabilidades pelos nossos atos. Mas se eu não procurar saber o que é que Deus quer para a minha vida, não me preocupo com isso. Mas na hora de pedir, eu quero. Aliás, tem gente que exige, não pede só a Deus humildemente, não. Eu exijo. Tem gente que tem coragem de fazer isso. Eu já vi gente falar assim: imprensei Deus na parede. Mas que Deus é esse que o cara vai imprensar ele na parede? É uma expressão muito errônea. E eu já vi isso aí, pessoas da igreja mesmo falar isso aí, não é pessoas que não conhecem, que não lê a Bíblia, não. Então, assim, como é que ele vai imprensar Deus na parede? Então, Deus é menor do que ele? Então, assim, nós às vezes compreendemos de forma muito errada a questão do reino de Deus, que é a principal mensagem do Senhor Jesus Cristo para a humanidade, fazer parte do reino de Deus. Então, qual é a vontade de Deus? Como é que é feita a vontade de Deus nos céus? Nós não sabemos assim os detalhes. Ninguém sabe como é os detalhes lá. Mas só sabemos que lá, a primeira coisa, reconhecer Deus como soberano, como Senhor, como santo, porque a gente vê algumas passagens na Bíblia, e o profeta Isaías mesmo diz que viu
os anjos, os serafins, assim, dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Então, assim, percebe-se que lá tem um tipo de um louvor e adoração contínuo. Então, a principal coisa é o reconhecimento de que Deus é o Senhor, é o soberano, e que Ele é santo, e que Ele é o digno de todo louvor e adoração. Então, se é o tempo todo Ele sendo adorado, tendo louvores e adoração ali. Então, se é para ser feita a vontade de Deus na Terra, tem que saber alguma coisa. Pelo menos, assim, pedir orientação a Deus para que eu possa entender um pouquinho. Outra coisa que a gente percebe, pode ter certeza disso, ele não sabe, não tem informação exata, como eu já disse aqui nos textos bíblicos, é que lá existe harmonia, existe união, não existe divisão, existe união, não existe disputa, não existe separação, não existe perseguição, não existe injustiça. Então isso são coisas que tem que ser feitas aqui na Terra, a vontade de Deus lá para ser feita aqui na Terra. Então também tem que ter harmonia entre nós, entre a humanidade. Esta é a vontade de Deus. Harmonia, união, respeito entre nós, entre um e outro. Justiça. E aí, cada assunto desse dá outro estudo, né? Cada palavra dessa que a gente está mencionando aqui já dá outro estudo sobre harmonia, sobre comunhão, união e assim por diante. Justiça, o que é justiça? Justiça é cada um respeitar o direito que pertence ao outro. Não é pegar o que é do outro para mim, nem o outro pegar o que é meu para ele. É cada um respeitar aquilo que é devido. Justiça é isso aí. Então, se é meu, o que é dele é dele. Então, respeitando isso aí, a justiça é aquilo que é de fato. Não é porque eu quero que o outro seja, vamos supor assim, dar mais para um do que para o outro, só porque eu quero. A justiça tem que ser igual modo. Se é dele, se não é, não é. E eu tenho que respeitar, nós temos que respeitar. E isso às vezes não acontece, a gente percebe que não acontece. Mas só que quando nós oramos ou citamos aqui a oração do Pai Nosso, eu estou dizendo, Pai, Deus, seja feita a tua vontade aqui na terra, ou assim na terra, como é feita lá no céu. Então eu tenho que perguntar, como é que é feita a vontade de Deus lá no céu? E aí vamos ler assim, algum outro versículo para nós procurar entender um pouquinho mais aqui. Romanos capítulo 12, versículo 2. O apóstolo Paulo diz assim: e não vos conformeis com este século. Tem uma tradução que fala com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que ele está dizendo? Que não vos conformar com este mundo, ou com este século, não se conformar assim, não é, estou conformado, né? Aconteceu isso, mas eu estou conformado já. Não é esse tipo de conformar, né? Conformar que ele está falando, é ser conforme, ser parecido, ser igual. Não esteja assim, aceitando o regime, o sistema mundano, que é exatamente o contrário da vontade de Deus. O sistema mundano que nós entendemos é corrupção, é injustiça, é perseguição, é morte, é briga, é desrespeito, é violência, é guerra. Então, este aí é o comportamento, são as coisas que acontecem neste mundo, ou seja, no mundo político, no mundo social. Porque quando fala mundo, não está falando de mundo físico, terra, mar, essas coisas, não. Está falando de mundo político, mundo social, essas questões aí, financeiras, essas questões aí. Então, assim, o mundo que nós vemos aí, como a gente pode ver, está claro para todo lado aí, injustiça daqui, corrupção de lá e tanta coisa. Então, não é para nós nos conformarmos com isso aí, ser parecido com eles. Não é para nós andarmos no mesmo barco deles.
Nós temos que sermos diferentes. E eles não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Temos que ser transformados. É como nós falamos lá num estudo anterior sobre a questão da palavra metanoia, que é traduzida como arrependimento, que é mudança de comportamento. É uma transformação que tem que acontecer na nossa vida. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, nós temos que experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós sabemos, como também nós acho que já comentamos aqui, sobre o ouvir a voz de Deus, que Deus fala conosco todos os dias. Inclusive aqui mesmo em Romanos tem um versículo que fala sobre assim, que o Espírito de Deus comunica com aqueles que são filhos de Deus. Então, assim, o Espírito de Deus está sempre comunicando. Agora, às vezes, nós não entendemos ou nem ouvimos a voz de Deus. E quando ouvimos, não entendemos. Quando às vezes ouvimos, entendemos. Às vezes, endurecemos nosso coração, não queremos obedecer. Então, assim, humanamente falando, se nós não buscar esse entendimento espiritual, humanamente falando, nós não vamos experimentar. Nós não vamos ser transformados. Nós vamos experimentar e saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Então aqui o texto de Romanos aqui que lemos está falando isso aí. Que nós tendo essa transformação e essa renovação da nossa mente, nós possamos experimentar, não só saber, mas experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas e para a humanidade no modo geral. E a própria Bíblia também, ela nos diz em Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo, que nós que de fato aceitamos o Evangelho de Cristo, que fazemos uma aliança, um compromisso com Cristo, com Deus, nós passamos a ter a mente de Cristo. Ou seja, nossa mente passa a ser dominada pela mente de Cristo. Então é claro que nós vamos pensar conforme Cristo, como nós já comentamos aqui em outro estudo. Então antes de fazer qualquer coisa eu tenho que pensar, bom, como é que o Senhor Jesus iria se comportar diante dessa situação, como é que ele ia resolver isso, como é que ele ia resolver aquilo. Então é a forma que nós também devemos procurar resolver, para que seja feita a vontade de Deus aqui na terra, assim como é feita no céu. É claro que nós vamos fazer de forma bem menor, porque lá é 100% perfeito, com certeza, 100% perfeito. Nós aqui não temos como fazer 100% perfeito, mas podemos fazer o máximo, devemos fazer o máximo que nós pudermos. Mas eu não consigo, mas vai até onde consegue. Vai lutando, vai pelejando. Ninguém consegue fazer as coisas tudo de uma vez. Todos nós temos essa experiência no nosso dia a dia. O senhor trabalha assim com perfuração de poços, sabe? Você não vai furar um poço no mesmo dia. O senhor começa hoje e vai furar 10, 12 metros no mesmo dia. Vai chegar na fonte no mesmo dia. Vai furando cada metro vai tirando a terra, cada metro vai descendo mais na profundidade e assim por diante. Então a nossa vida também, como eu até citei na outra vez, é a questão de subir a escada. O nosso pé não alcança o primeiro degrau, sabe? Tem uma escada lá não sei quantos degraus. Nosso pé não vai alcançar um cá no primeiro, o outro está lá no centésimo de uma vez. Não vai fazer isso, vai ter que subir de um em um. Quem tem a perna grande até que pode ser que alcance 2 degraus de uma vez, mas não tem como. Eu tenho que subir de um em um até chegar lá. Então, assim, mas vale o nosso esforço. Porque se eu falar assim, não consigo e paro, aí não vou conseguir nunca. Temos que tentar, temos que lutar. É como eu citei aqui, estava orando e citei o salmista no Salmo 119, onde diz: guarda a tua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. E a experiência que eu tenho é uma dessas experiências assim, muito interessante, é isso aí. Quanto mais eu tenho a palavra de Deus dentro do meu coração, menos eu peco. Porque ela vai ocupando esse espaço. E assim, quando eu tenho essa palavra de Deus no meu coração, quando nós temos nos nossos corações, a nossa própria consciência, o Espírito de Deus vai nos ajudar, que quando nós formos fazer qualquer coisa errada, opa, isso aí está errado. Não precisa, como eu já comentei também, não precisa nem do nosso líder ficar corrigindo nossas vidas. É claro que ele vai ajudar. Mas ele não precisa ficar falando, você não faz isso não que está errado. O próprio Espírito Santo de Deus, que trabalha na nossa mente, na nossa consciência, ele vai indicar, isso aí está errado. Outro dia eu vi um exemplo de
alguém que mandou um texto no WhatsApp falando sobre um pastor que estava indo num ônibus, num ônibus coletivo, e o cobrador deu 50 centavos a mais no troco. Já para experimentar, né, a honestidade do pastor. Que ele era recentemente chegado na cidade, ia começar a igreja lá. E aí, ou para tomar conta da igreja. Mas ele não sabia que o cara estava dando de propósito. Aí estava falando, aí chegou, sentou outra pessoa do lado dele, comentando, aí o cara falou, que nada, 50 centavos faz falta para a empresa não, devolver para o motorista nada, que nada. Aí ele tava, ficou, mas aí quando ele foi ser o Espírito de Deus, tocou na mente dele, olha, devolve os 50 centavos dele, não é teu. Aí ele foi, o motorista, me deu 50 centavos, mas ô pastor, você não é o pastor? Que sim. Pois é, eu queria saber de fato, que eu não vou à igreja nenhuma, eu estava pensando em ir numa igreja, mas eu não sei se é honesto ou não, então deu 50 centavos para ver se o senhor é uma pessoa honesta ou não. Já pensou se ele não entrega? Aí quer dizer, o cara provavelmente não ia na igreja dele, nem em outra igreja, mas esses pastores são tudo... Já ia difamar, né? É claro que muitas vezes, eu mesmo às vezes, isso é até errado, né? Mas às vezes eu pego um troco e nem confiro, coloco no bolso. Então eu não vou perceber depois se a pessoa me deu a mais ou a menos. Mas é bom de conferir na hora, que se tiver a mais, me devolve, já que seja 10 centavos, é dele. Se tiver farto, Né? ele devolve mais, né? Então, porque às vezes a pessoa não é pela quantidade, mas às vezes a pessoa está apenas fazendo um teste, porque a própria palavra também de Deus, o próprio Senhor Jesus diz que aquele que é fiel no pouco, no muito será confiado, será dado muito para ele. Mas se ele é infiel no pouco, então ele não vai receber mais, não vai receber muito nunca. Se ele não foi fiel no pouco. Então, assim, tem essas mínimas coisas que parecem falar, isso não tem nada a ver, não. Mas tem a ver sim. Tem a ver sim, porque se é do... Como a gente estava falando de justiça, se é do outro, então eu não posso ficar para mim. Então, essas questões que a gente está falando aqui sobre a questão do Espírito de Deus nos conduzir para que nós possamos fazer a vontade de Deus, para que possamos nos aperfeiçoar a cada dia. E a gente vai aprendendo. É claro que exige da gente um esforço, porque há uma luta dentro de nós. O apóstolo Paulo mesmo escreveu e falou sobre isso, que é uma briga, carne contra o Espírito. Às vezes uma coisa que da carne, digamos assim, que não é espiritual, quer dominar. E o Espírito de Deus também quer tomar conta da nossa vida. Às vezes nós ficamos aquela luta. Então precisamos assim, fazer um certo esforço para que possamos dizer não ao pecado. Mas para isso precisamos estar enchendo nossa vida com a palavra de Deus, para que essa vontade de Deus seja feita na nossa vida e através da nossa vida no mundo assim, pelo menos assim uma semelhança do que é feito no céu. Mas de qualquer maneira, temos que ter essa consciência aí, de que a vontade de Deus deve ser feita na terra assim como é feita no céu. E tem todos esses detalhes que a gente já comentou e muitos outros. Efésios 5, 17. É uma das epístolas de Paulo também. Deixa eu ver se é 17, acho que é assim. Como eu já disse em outros estudos, às vezes eu uso um versículo assim, à parte, porque é bom estudar dentro do contexto, mas aqui é só para confirmar o que a gente está falando lá. E o apóstolo Paulo diz assim, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então ele está dando um conselho para que as pessoas não sejam insensatos, mas procurar saber, compreender qual é a vontade de Deus. Depois temos também mais Mateus 18, 14, o mesmo evangelho que nós estamos estudando aqui, 18, 14. Quer ler aí? Assim também não é vontade
do vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Esse versículo? É. Assim também não é porque vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. porque aqui está falando sobre a questão do reino dos céus, reino de Deus, e ele não quer que ninguém se perca, por menor que seja considerado. Fala pequeninos. Então uma das vontades de Deus é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos, todos sejam incluídos no reino de Deus, no seu reino. E nós fazemos às vezes essas divisões, essas discriminações pela aparência, pela a posição social, pelo que tem e não pelo que a pessoa é. E como nós já lemos aqui, já comentamos em outro estudo, que Deus não faz acepção nenhuma de pessoa. Para Ele todas as pessoas são iguais, porque todas elas foram criadas por Ele. Então todas são iguais. E dentro da própria igreja, O desejo dele é que todos sejam salvos, nenhum se percam, né? mesmo sabendo que, mesmo tendo conhecimento da palavra, sabendo da palavra, que a gente não pode fazer acepção das pessoas, mesmo na igreja, eles fazem, né? Recebe aqueles que chegam engravatados, melhores, bota ali, entendeu? Numa posição melhor, recebe melhor, entendeu? Infelizmente acontece isso ainda. Acontece. Entendeu? Que não era para acontecer no meio nosso de forma alguma. Tendo conhecimento da palavra. Que a gente tem conhecimento da palavra. Isso era para acontecer o quê? Lá fora, as pessoas que não tivessem conhecimento da palavra de Deus. Mas quando a gente conhece a palavra de Deus, não era para acontecer isso. Mas A gente fazer, entendeu? Discriminação, fazer acepção das pessoas, né? Assim, tratar um melhor, outro. Eu acredito assim, que vai depender muito de nós mesmos, assim, para ser difícil ou ser fácil, a dificuldade para nós fazermos a vontade de Deus. Isso depende muito de mim, depende muito de nós. É quando nós fazemos um propósito, fazemos um compromisso com Deus. É como eu falei, se a gente não tentar, a gente não vai conseguir nunca. Às vezes tem umas coisas que é muito difícil. E aí a gente pega e diz, não vai dar certo, não vou conseguir, então paro por aqui mesmo. E às vezes está tão fácil. Às vezes é só digamos, vou usar o exemplo de novo, do teu exemplo da perfuração de poço, que eu sei que acontece isso. Às vezes eu chego num lugar assim, daí a pouco dá umas pedras duras. Não, aqui não vai dar para continuar não. Isso aqui, essas pedras aí vai ser difícil de tirar daí. Às vezes só tem lá uns 30 centímetros de pedra. Aí seu carro ali tem um pouco de trabalho, ele tirou aquelas pedras da terra, tá aquela terra macia, maciça, boa de tirar. Quer dizer, então na vida espiritual também com relação ao reino de Deus, às vezes surge uma pequena dificuldade, uma pequena barreira, a gente já tentei, já orei, já falei com Deus, não deu certo, vou largar isso para lá. Tenta mais um pouquinho, porque a gente estava falando aqui em outro estudo, tem um outro estudo que eu já fiz, estava falando a respeito do boi, comparando a nossa vida, assim, a vida do crente ou do servo de Deus, como o boi. O boi, às vezes a gente coloca ele numa cerca, dentro de um pasto ali, coloca uma cerquinha lá. Ele vai até ali na cerca e para ali. Ele não atrapalha, mesmo que o capim esteja lá fora, assim, bonitão, mas ele não passa pela cerca. Exceto aqueles que são malandros, digamos. Mas assim, naturalmente ele chega ali e para ali. Mas só que aquela cerca, se ele usar a força dele, aquela cerca para ele não é nada. Porque eu já vi um boi correndo assim, passar por uma cerca de 4 fios de arame farpado, passar como se tivesse nada na frente dele. Então assim também, às vezes tem uma linhazinha só. Não, tem essa linha, como é que eu vou passar aí? Não tem jeito não. Às vezes é uma coisa tão fácil que se ele passar assim, não vai gastar nada da nossa força. Mas a gente vê aquele obstáculozinho ali e já para. Então por isso que nós não alcançamos mais a vontade de Deus na nossa vida, não alcançamos vitória por conta disso aí. Não lutar, não persistir, não insistir naquele propósito. Mas quando nós fazemos um propósito, não, eu vou lutar, vou conseguir, porque eu creio em Deus e Deus vai me dar força. E assim, há aqueles momentos, porque quando nós fazemos um propósito, um objetivo assim, parece que aumenta a luta.
parece que aparecem mais perseguições para nos provar. Mas quando eu insisto, já aconteceu, eu estou falando por experiência própria, que quando a gente para, a gente desanima, aí não vai para canto nenhum, fica estagnado, aliás, piora mais a situação. Mas quando nós insistimos, nós conseguimos. Existe um texto também numa das epístolas dos apóstolos, que fala assim que nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir, porque às vezes chega assim e quer impor uma coisa nas nossas vidas. Mas se nós nos humilhar diante da força do inimigo, ele vence. Mas se nós nos mostrar resistente, forte, porque não pela nossa própria força, mas pela misericórdia de Deus, porque eu já cheguei em momentos assim que se não fosse a misericórdia de Deus, eu tinha feito um monte de besteira. Mas naquele momento ali, eu assim, eu tenho misericórdia da minha vida. E assim senti claramente assim que Deus de fato usou de misericórdia e eu não fiz a besteira que ia fazer. Então assim, precisamos estar muito ligados assim, em comunhão com Deus e não desistir. Pequenos obstáculos aí já paramos e desistimos. A gente vê assim uma das histórias na Bíblia que eu gosto muito, é da história de José. José, filho de Jacó, que foi levado como escravo para o Egito, que teve aquele sonho e tal, que ele ia governar, que ia ser governo, inclusive ser superior ao próprio pai e a mãe. Ele passou por muitas lutas, mas ele continuou fiel a Deus. A Bíblia diz que Deus era com ele. Por quê? Porque ele manteve o compromisso dele com Deus. Ele foi perseguido, foi preso injustamente, porque não aceitou o pecado entrar na vida dele. Mas ele continuou perseverante, né? Persistindo no propósito, no objetivo dele. E passou-se mais de 20 anos para chegar onde ele teve que chegar, onde ele alcançou o objetivo dele. Levou mais de 20 anos lutando. Então não desistiu. A gente tem um outro exemplo também que é se fala aqui nos Estados Unidos que aconteceu. Assim, por que eu estou falando desse exemplo? Porque assim, eu sei que para fazer a vontade de Deus aqui na terra como no céu, não é fácil. Não é para qualquer pessoa assim, eu acho que isso é de graça. Porque aquilo que é de muito fácil é porque não tem muito valor, mas as coisas de valor, ela custa caro. Então assim, se nós não tivermos um propósito, um objetivo de fato, e todo dia falar diante do Senhor, eu quero que a tua vontade se cumpra na minha vida. E buscar e orar, consagrar a vida. Muitas vezes precisamos até mesmo jejuar, porque às vezes as pessoas entendem também o jejum de forma errada. Pensa que o jejum é para mudar Deus. O jejum e a oração é para mudar a nossa vida. Porque Deus ninguém vai mudar, ele já é perfeito, não tem nada mais que mudar, ele é perfeito. Então não vai mudar nada nele. Ele continua sendo, eu orando, ou jejuando, ou não orando, não jejuando, para ele não vai fazer diferença. A diferença vai ser para mim, para aquele que faz isso aí. Então aí é um exemplo da pessoa nos Estados Unidos, que vendeu tudo que tinha e comprou um sítio, porque ele queria para procurar ouro. E ele então comprou maquinário e tudo e tal. E aí começou a cavar aquelas máquinas lá e tal, tirando o ouro. Mas o ouro só dá para pagar mal a despesa. E aí ele pensou, mandou os funcionários, não, para essas máquinas aí, não vou mexer mais, só está dando para pagar a despesa, não tem lucro nenhum. Aí parou as máquinas lá e colocou um anúncio lá que ia vender aquele sítio. Aí o cara comprou, aí tá, as máquinas já estavam lá mesmo, ele comprou com máquina, com tudo, aí pôs o pessoal para trabalhar, cavou 1 metro, chegou numa mina de ouro que não acabava mais, quando mais tirava ouro, mais ouro tinha. Se 1 metro, se o cara tivesse insistido em cavar mais 1 metro, ele tinha ficado milionário. Então, depois, às vezes 1 metro a mais, você já chega na água. Se parar, quem sabe pode chegar a achar algum ouro também, né? Um diamante, coisa assim, né? Mas aí o que o cara fez? Ele, depois quando ficou sabendo lá que o cara cavou 1 metro a mais de onde as máquinas estavam paradas, o cara chegou naquela, ele ficou, né? com a mente confusa. O que ele fez? Ele se afirmou a mente e foi fazer palestra. E o tema principal dele é: cave 1 metro a mais. Né? Nunca desista. E conta a história dele. Então assim, nós temos que fazer
na nossa vida espiritual também. Cada dia é um dia, então permaneça firme, dê mais um passo, aguente mais um pouquinho, aguente mais um dia, espere mais um pouquinho, porque é de graça em graça que nós vamos vivendo, vamos conseguindo alcançar a vitória, não é de uma hora para outra. Então, para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, assim como é no céu, precisamos ter essa persistência, precisamos ter essa busca contínua, constante da presença de Deus em nossas vidas, senão a gente não consegue não, porque fácil dizer assim que é fácil, fácil não é. Por que que não é fácil? Às vezes eu fico olhando assim, as pessoas querem alcançar uma bênção, uns dons espirituais, e tem muito trabalho. E já para fazer uma coisa errada é fácil, fácil. Para conseguir uma coisa que não agrada a Deus é fácil, fácil. Aí eu faço a comparação. Por quê? Uma coisa que não tem valor, você acha lá no lixo, não te custa nada. Vai lá, pega lá, qualquer lugar aí. Mas um diamante, ele vai ficar ali solto em qualquer lugar? Ele é guardado a 7 chaves lá no cofre. Porque ele é precioso. Então, para você chegar até lá, para você adquirir esse diamante, tem que trabalhar muito, tem que comprar, tem que custar um alto preço, um alto valor. Então, assim também é a nossa vida espiritual. Para nós alcançarmos um certo nível espiritual, para fazermos a vontade de Deus de fato, precisamos então dessa luta diária. Vamos ler mais um versículo aí para encerrar aqui nosso estudo. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. O Senhor Jesus dizendo assim: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que eu ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então percebe que até o Senhor Jesus, que é o próprio Filho de Deus, ele não fazia a vontade dele. Fazia a vontade daquele que o enviou, que é Deus, que é o Pai. Então, se ele fazia a vontade de Deus, procurava fazer a vontade de Deus, por que é que nós vamos viver sem procurar fazer a vontade de Deus? Então, essa é uma questão de nós refletirmos, meditar cada dia, para verificar nossa vida. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus ou não? Então, precisamos ter esse compromisso com Deus de buscar essa perfeição e saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Então, que o Senhor nos abençoe cada dia, que nós possamos colocar em prática aquilo que nós estudamos e para cada dia melhorar a nossa vida diante de Deus.